Sejam todos muito bem-vindos ao Senso Jurídico. Meu nome é Tiago Albech, sou professor do Senso e estou aqui para ajudá-los na disciplina de formação humanística. Vejam, nós vamos trabalhar alguns pontos relacionados à tecnologia e isso envolve alguns temas como provas digitais, criptoativos, lavagem de dinheiro, enfim. Nós vamos trabalhar aqui com os seguintes pontos específicos: persecução penal e novas tecnologias, crimes virtuais e cibersegurança, Deep Web e Dark Web, crimes digitais, provas digitais, criptomoedas e lavagem de dinheiro. Então, passando imediatamente para o início da nossa aula, vamos falar sobre persecução penal e novas tecnologias. Vejam, nós estamos vivendo um momento em que a tecnologia faz parte da nossa vida. Nós temos uma modificação das nossas relações interpessoais, das relações comerciais, em que a tecnologia vem fazendo uma grande diferença, vem promovendo uma grande revolução. E isso faz com que o modo como nós nos relacionamos tenha uma direta modificação. E isso passa pelo uso da tecnologia, o uso e os costumes estão modificando a forma como nós nos comunicamos e, de maneira geral, acabamos estabelecendo relações. Isso tudo está refletindo também no aspecto criminal, porque as condutas criminosas, elas também são um aspecto da vida em sociedade. E cada vez mais nós utilizamos a tecnologia como forma de garantir celeridade, praticidade, economia, produtividade, automatização, enfim, vários aspectos que a tecnologia está influenciando no nosso dia a dia. Eu costumo falar que nós estamos vivendo um hibridismo existencial. A nossa vida está se dividindo entre o online e o offline. Só que não há uma separação completa dessas duas dimensões. Nós estamos vivendo um momento ciborguiano. Para quem acostumado aí talvez ver alguns filmes de ficção científica, nós temos uma parte da nossa vida que é a vida natural, como nós fomos concebidos como seres humanos, mas também um modelo totalmente tecnológico, imitando inclusive algumas dinâmicas praticadas pelas máquinas e pelos robôs. Então hoje a gente acaba vivendo esse momento ciborguiano. Mas vejam comigo, pode voltar comigo aqui, Vitor. Se as nossas relações estão mudando, a criminalidade, por consequência, também vai mudar. Porque todas as condutas, elas acontecem utilizando determinados instrumentos. Se nós formos pensar na utilização de papéis, na falsificação de papéis, que isso já é um fato mais do que conhecido, se a partir do momento que nós começamos a mudar os suportes físicos para outros tipos de suporte, como suportes digitais, suportes virtuais, é normal que essas falsidades que eu utilizei como exemplo na esfera, no âmbito dos documentos, essa falsidade migre também para o âmbito digital. Então, tudo aquilo que acontece na sociedade acaba acontecendo no mundo do crime. O direito também é norma, fato e valor, e os fatos estão se modificando tanto nos fatos tidos como lícitos, bem como naqueles que também são considerados como ilícitos. Essa é a grande sacada que nós temos que ter. Voltando aqui na tela agora no nosso slide, nós temos que verificar que a partir de agora nós estamos vivendo um momento, e agora trazendo mais uma questão específica dos crimes, hoje nós estamos mudando inclusive o conceito de local de crime, porque se antes o local de crime era um local físico, como uma rua, uma residência, hoje eu tenho um local de crime digital, porque dependendo dos crimes que foram praticados, eles acabaram acontecendo em servidores tecnológicos, em computadores, em smartphones,
Isso tudo faz com que, inclusive, o local de coleta dos vestígios seja modificado. Hoje, então, nós teremos uma coleta de vestígios em telefones celulares, em computadores, na nuvem, que a gente chama como esses locais de armazenamento remoto que são fornecidos por grandes empresas. Então, o próprio local de crime pode estar mudando a sua conceituação ou pelo menos a sua concepção, deixando de ser eminentemente um local de crime físico para ser um local de crime virtual. E é por isso que eu digo, inclusive tem um artigo escrito a respeito, de que a investigação é cinética. Ou então, como adiante eu vou explicar para vocês, nós podemos colocar que a persecução penal é cinética. Por quê? Porque ela deve estar se movimentando o tempo todo, acompanhando os locais em que tanto o local de crime pode estar ali caracterizado, mas também os locais de onde podem ser retiradas as fontes de prova que vão me auxiliar na elucidação do fato. A investigação não pode ficar parada, não pode ficar estática, ela deve ser cinética e transitar entre todos os ambientes que forem necessários até a elucidação do fato. Se o crime caminha no meio virtual, a persecução penal deve se movimentar e também estar presente no ambiente virtual. Pois bem, nós temos essa concepção, então, de investigação ou persecução cinética como uma persecução que deve estar sempre em movimento. Se nós pararmos para pensar em audiência de instrução e julgamento, nós temos um princípio de concentração. O princípio da concentração determina que todos os atos e que as provas sejam produzidas perante o magistrado. Nós, por outro lado, temos essa investigação cinética em que os elementos de prova não necessariamente serão produzidos no mesmo momento, serão produzidos em momentos distintos e em locais distintos. Daí essa ideia de movimentação da persecução penal. Agora, nós vamos tratar sobre crimes virtuais, cibersegurança, deep web e as diferenças entre os crimes virtuais. Vejam comigo. Nos crimes virtuais, nós podemos chamá-los dessa forma, os crimes digitais ou crimes cibernéticos, são infrações praticadas no âmbito da internet, utilizando-se de dispositivos eletrônicos, fazendo com que a gente tenha diversos crimes, como, por exemplo, os mais comuns que a gente verifica hoje, crimes de fraude, envolvendo dados bancários, envolvendo dados cadastrais, colocando em risco aí instituições financeiras, pessoas, muito comum hoje em dia, infelizmente, popularizado, especialmente no pós-pandemia, as fraudes eletrônicas. Então, esses crimes virtuais são os crimes que são praticados no âmbito da internet ou por meio de dispositivos eletrônicos e não necessariamente e exclusivamente com o uso da rede mundial de computadores. Por outro lado, cibersegurança é o conjunto de práticas e de instrumentos voltadas à segurança cibernética. E assim, dito de uma maneira muito simples, nós temos diversos instrumentos de segurança cibernética, como, por exemplo, um simples backup, onde nós fazemos uma cópia de segurança caso nós tenhamos algum acidente envolvendo os nossos arquivos. Nós temos a autenticação em 2 fatores, quando a gente vai fazer o login lá em determinada conta ou do Hotmail ou uma conta do Gmail, por exemplo, que são os mais populares. Dependendo do dispositivo eletrônico que a gente está usando, é solicitada uma autenticação em 2 fatores. Isso são instrumentos de defesa e então utilizados como um instrumento de cibersegurança. E entre crimes virtuais e cibersegurança há uma relação direta, justamente porque nós pretendemos, por meio da cibersegurança, evitar os crimes informáticos, os crimes virtuais, ou mitigar os seus
efeitos. Então, alguns exemplos agora eu trago sobre essas ferramentas de cibersegurança, umas inclusive muito comuns e já conhecidas de todos nós. Talvez a gente não apenas conheça elas com esse nome, ferramenta de cibersegurança, mas, por exemplo, nós já conhecemos o firewall, nós já temos essa autenticação multifatorial, a própria criptografia de dados, que muito se popularizou com a utilização dos aplicativos de mensageria, né, como o Telegram, como o próprio WhatsApp, em que as mensagens são criptografadas de ponta a ponta. Então isso são instrumentos de segurança, segurança das conversas, da privacidade, da intimidade. Então vejam como a gente já tem alguns instrumentos conhecidos. O próprio uso do antivírus e o anti-malware, mas o antivírus talvez tenha sido um dos primeiros mecanismos de cibersegurança que nós conhecemos. Então, temos ainda aqui os backups, que eu já mencionei para vocês, backups regulares dos nossos dados, dos nossos arquivos, educação e treinamento do usuário para que ele esteja menos suscetível a fraudes e a vulnerabilidades, saiba como proceder no uso da tecnologia, e inclusive o monitoramento contínuo, que é feito com base aí, utilizando vários instrumentos, programas que acabam identificando, por exemplo, algumas invasões em bancos de dados, e isso faz com que haja um fortalecimento da segurança dos servidores e dos dados de maneira geral. Correto? Volta com um pouquinho aqui comigo, Vitor. Agora nós vamos falar sobre Deep Web e Dark Web. Não são coisas iguais, e aqui a gente vai aproveitar esse momento até para desmistificar um pouco algumas concepções. A internet, ela é formada por mais de um âmbito, ou digamos por mais de uma camada, e existem profundidades de camadas. Nós trabalhamos na camada mais rasa, a camada essa que todos nós frequentamos e utilizamos consultando sites normais, nos valendo dos mecanismos de busca ali como o Google ou o Bing. Essa é a internet mais rasa. Depois nós temos a Deep Web, que é um outro âmbito, uma outra dimensão da internet, onde possui características próprias, há mais um anonimato, há um outro tipo de utilização um pouco mais específico, e também a Dark Web, que seria a zona mais profunda e inclusive mais difícil de acessar e também de se investigar, de se obter determinados dados. Então vou rapidamente trazer para todos vocês essa compreensão para saber no que e com o que a gente está lidando, especialmente pensando aqui em provas digitais. Vejam, na tela nós verificamos que a internet que nós navegamos é chamada de surfacing, é a camada mais leve. Depois nós temos a Deep Web e a Dark Web. Agora, a próxima cena que eu vou mostrar para vocês mostra o que pouca gente sabe, que é como a internet é utilizada e a dimensão da internet. Vejam isso. Se nós pararmos para analisar, 96% da internet não está na internet que nós usamos. Nós temos a Surface Web, onde a gente acessa com esses mecanismos de busca, que a gente acessa os sites normais, como eu falei para vocês, mas vejam como eu tenho aqui a Deep Web, como eu tenho a Dark Web, totalizando 96% da internet. Vejam o quanto, na verdade, a gente não usa da internet. Claro que a Surface é gigantesca, mas ela acaba sendo uma fatia muito menor de todo o resto que nós temos à disposição na internet. Então, para vocês terem uma noção, mais ou menos, de como isso funciona, então eu trago aqui alguns conceitos como Deep Web, Dark Web, para que a gente possa fazer um pouco desse acompanhamento. Na Deep Web, nós temos aí a utilização também de alguns motores de busca, mas nós temos um perfil diferente. É aqui que acontece, muitas vezes,
o encontro de dados e conteúdos restritos, banco de dados acabam sendo colocados na Deep Web, documentos acadêmicos, e-mails, serviços corporativos, todos eles na Deep Web. E aqui eu já quero deixar algo bem claro, a Deep Web não necessariamente ela é utilizada para fins ilícitos. Vejam quanta coisa boa existe na Deep Web. Já na Dark Web, eu não acesso com navegadores normais. Vejam que eu preciso de navegadores específicos para acessar a Dark Web, como por exemplo o Tor. E essa Dark Web, ela garante maior anonimato e privacidade. Quando eu falo que ela garante maior anonimato, eu posso dizer que garante maior anonimato tanto para o bem como para o mal. Então, vejam, dentre tantas outros aspectos e diferenças, eu gostaria de destacar aqui para vocês operações realizadas tanto licitamente como ilicitamente em qualquer uma dessas fases ou dessas dimensões da internet. Então vejam, nós temos aqui consulta a informações privadas, nós temos registros médicos, contas bancárias, tudo de maneira a dificultar mais o acesso. Então a Deep Web tem a sua serventia para o lado lícito. Ao mesmo tempo, e por outro lado, a Dark Web também possui as suas vantagens e a sua utilização lícita, como por exemplo permitir que jornalistas, ativistas e países com censura possam exercer o seu direito à liberdade de expressão. Então vejam como tanto a Deep Web como a Dark Web possuem uma utilização lícita. E dentre a utilização ilícita, aqui começam alguns problemas. Nós temos informações na Deep Web, informações privadas que podem ser vazadas, como o que? Dados bancários. E vejam, pessoal, que interessante. Muitas vezes as pessoas caem em golpes porque os golpistas acabam entrando em contato com elas e fornecem dados verídicos. O golpista ele liga para a pessoa, fala, vou dar um exemplo para vocês, dados bancários, dados de um determinado contrato que a pessoa tenha com alguma instituição financeira, e isso faz com o quê? Faz com que ela acredite que está falando com alguém do banco, algum agente do banco, algum funcionário do banco. Por quê? Porque os dados são verdadeiros. E esses dados muitas vezes foram vazados aqui na Deep Web. Então vejam a Deep Web sendo utilizada de maneira ilícita. Já na Dark Web nós temos uma ilicitude mais agressiva nas condutas. Tanto que nós temos aqui, por exemplo, o comércio de produtos ilegais como drogas, armas, identidades falsas, são oferecidos serviços de hackers e pornografia infantil. A Dark Web, como ela garante um maior anonimato, ela também garante uma certa proteção ou uma garantia um pouco melhor para os infratores, porque é muito mais difícil fazer um rastreamento na Dark Web. E vejam que não é todo mundo que tem acesso à Dark Web, é preciso de um conhecimento específico, especializado. Só esse fato já dificulta bastante a atuação na Dark Web. Mas mesmo assim, mesmo entendendo da Dark Web, ela garante sim um maior anonimato nas condutas praticadas dentro do seu âmbito. Então nós temos aqui os crimes mais verificados, vazamentos de dados e roubo de identidade dentro da Deep Web, e aqui a gente já vem para a Dark Web, como eu falei, com uma conduta ilícita muito mais grave, né? Nós temos aqui inclusive até mesmo a contratação de matadores de aluguel dentro da Dark Web. Então vejam o nível, o que acontece, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, a isso muito se presta a Dark Web. Então vocês conseguem perceber aí que a gente tem uma grande diferença na utilização da internet, e eu trago aqui alguns casos reais com repercussão para que vocês depois, lendo e tendo interesse, procurem
isso na própria internet para se inteirarem de coisas graves que já aconteceram, inclusive nessas camadas da nossa rede mundial de computadores. Encerramos por aqui este bloco.